Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Importa que façamos uma rápida recapitulação de tudo que nós temos falado durante essas semanas sobre o pecado. É um assunto grave, é um assunto de vida e morte eterna. O pecado, na sua essência, é a rejeição de Deus e a recusa de lhe prestar a honra que lhe é devida. É eliminar Deus das nossas vidas, querer viver pela nossa verdade, pela nossa vontade, pela nossa opinião, rejeitando o que Deus diz a respeito da nossa vida e do mundo. O pecado foi introduzido no mundo por um ato de desobediência. Quando Deus falou para Adão: se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. O homem deixou de ser apenas uma criatura e passou a ser um mortal, alguém com um prazo de vida, alguém condenado à morte. O salário do pecado é a morte e, portanto, com a entrada do pecado no mundo, entrou a morte. Esse poder se introduziu não só na vida de Adão, mas de todos que descenderam de Adão. Esse pecado, esse poder, esta raiz de todos os males é uma independência de Deus, é uma rejeição de Deus. E brota desta raiz toda a impiedade que será castigado por Deus. Nós vimos isto ao estudarmos o primeiro capítulo de Romanos. Pelo homem rejeitar a imagem de Deus e abraçar, se inflamar por outros deuses, por outras imagens, pela sua própria imagem, fez imagens à sua semelhança para cultuar e até de animais, e então Deus teve que entregá-lo a si mesmo. E talvez o maior juízo que Deus executa sobre nós nesta vida é de nós ficarmos entregues aos nossos próprios caminhos, aos nossos próprios desejos. Mas Ele um dia lançará toda a impiedade no lago do fogo eterno. No entanto, Ele nos amou. Além de ser justo, pois Deus não pode ser injusto, Ele não pode cometer uma injustiça, Ele não pode cometer a impunidade, que é um ato de injustiça. Ele não pode simplesmente dizer ao homem: deixa para lá, não se fala mais nisso, deixa o dito pelo não dito, esquece, porque toda justiça, a pessoa justa tem que castigar a injustiça, e Deus, por ser justo, não haver sombra em Deus, Ele ser absolutamente reto em todos os seus caminhos e justo em todos os seus juízos, Ele tem que castigar o pecado. Ele não pode deixar de castigar o pecado, mas Ele nos amou de tal maneira que Ele mesmo mandou o seu Filho ser o objeto da sua ira e sofrer a pena que nos cabia em nosso lugar. Ele sofreu. E então, quando Jesus disse no jardim essas palavras tão conhecidas: passe de mim este cálice, o que aconteceu? Ele aceitou beber do cálice do furor de Deus, referenciado tanto em Isaías como em Jeremias, como também no Apocalipse. Nós vemos que há um cálice de furor, de ira, que Jesus, o Filho de Deus, bebeu, para que nós pudéssemos ser livres e perdoados. Tanto que quando nós vemos em 1 João que aquele que busca a Deus e que confessa os seus pecados, Ele é fiel e justo em nos perdoar. Por que justo e não misericordioso? Porque a sua misericórdia Ele já demonstrou na cruz. Ele já executou a sua misericórdia castigando o seu próprio Filho em nosso lugar. Nós não podemos, no entanto, separar a obra da cruz apenas entre perdão e o resto. Mas a obra da cruz não só executa perdão e nos assegura perdão, como também nos assegura livramento e uma vida livre
do domínio do pecado. Ou seja, nós temos que entender que além de nós sermos perdoados, nós também somos chamados para uma vida santa, uma vida de santificação que leva à vida eterna. Portanto, como falei semana passada, e se você não ouviu e quer ouvir essas mensagens com clareza, isso está na YouTube, nós colocamos isso em vídeo na YouTube, né, na TV Catedral e CNV, é só procurar que todas as mensagens estão disponíveis. Nós devemos então viver matando o pecado, que continua como um poder que reside em nós. O não cristão não tem problemas com o pecado, exceto com suas consequências. Ele sofre os males que ele mesmo gera, mas o cristão não. O cristão já vive num conflito interior, porque o espírito faz guerra contra a carne e a carne contra o espírito. Então quem nasce de novo começa a lidar com tentação de um modo diferente. A tentação não é algo que ele entretém, é algo que ele tem que combater. E nós não podemos dizer, não, agora eu já estou perdoado, nada a ver, posso viver do meu jeito. Não, a obra da cruz não pode ser separada em partes, mas ela é uma obra completa, desde o perdão até a nossa santificação. E isso exige de nós uma disciplina, um rigor em respeito à nossa oração, nossos corações, nossas paixões, nosso entretenimento e os nossos relacionamentos. O pecado, portanto, é um assunto de vida e morte e deve ser levado a sério diariamente. O texto que nós vamos examinar agora, isso foi a recapitulação, em poucas palavras, o que foram já 5 horas praticamente de pregação. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7. Pois hoje vou concluir esta série. Teria muito mais a falar, muito. E nós voltaremos a este assunto em outras formas futuramente. Mas vamos abrir Mateus 7, começando com versículo 13 e lendo até o versículo 27. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Um dia haverá um juízo final. Nós vivemos desde o dia de Pentecostes, segundo o apóstolo Pedro que pregou, nós achamos isso no 2º capítulo de Atos,
que nós vivemos nos últimos dias. Ou seja, este é o último tempo. Depois deste período, depois deste tempo, virá o fim. Os condenados serão lançados para fora, onde haverá choro e ranger de dentes para todo sempre. Uma frase que nós achamos várias vezes no livro de Mateus, ao falar sobre o juízo final. Serão lançados para fora para nunca mais provar uma gota da graça de Deus. Nunca mais haverá o alívio do amor de Deus. Nunca mais verão a luz de Deus. Serão lançados para fora. Neste dia, todos serão réus. Uns serão absolvidos, outros serão condenados. Os absolvidos serão recebidos no descanso do Senhor para viver eternamente. Este texto começa por fazer um contraste entre o caminho que leva à vida e o caminho que leva à perdição, pois o caminho começa hoje. Não começa no dia do juízo final, começa hoje. Nós caminhamos diariamente numa direção ou noutra. Todos nós temos um viés, uma atitude, um modo de ver a vida, e este modo de ver a vida ou nos levará para a vida eterna, ou nos levará para a perdição eterna. A vida que leva, uma vida vivida em direção à vida eterna com Deus, é uma vida apertada. Poucos encontram esse caminho. Poucos querem andar por esse caminho. Porque a vida cristã verdadeira não é uma festa e não é uma vida fácil, nem tampouco uma vida natural. É uma vida vivida à luz de algo que ainda está por vir. Não é uma vida que aceita soluções fáceis, não é uma vida que agrada a carne, não é uma vida que nos sacia carnalmente, não é uma vida que se rende ao nosso bel prazer, mas é uma vida vivida no temor do Senhor e por amor a Deus, que enche o nosso coração e derrama no nosso coração o seu amor abundantemente. É uma vida de gozo e de alegria, uma vida profundamente maravilhosa, mas é uma vida que exige uma certa disciplina, porque é uma vida que nos aperta. A perdição, por outro lado, é um caminho largo, fácil, confortável e natural. É uma vida vivida para o prazer do momento, aquilo que me agrada, aquilo que me apraz, aquilo que eu tenho vontade sempre. Eu acordo e eu sacio as minhas vontades. Esta vida leva à perdição eterna. O cristão vislumbra este dia. O que será condenado não quer saber desse dia, nega a sua existência, nega que o dia virá ou tenta ignorar o fato. Mas a verdade é que todos nós temos um encontro marcado com Deus. Você tem um encontro marcado com Deus e eu tenho um encontro marcado com Deus. Lula tem um encontro marcado com Deus. Brad Pitt tem um encontro marcado com Deus. Silvio Santos tem um encontro marcado com Deus. E você tem um encontro marcado com Deus. Todo ser humano que respira e anda sobre a terra, ou jamais respirou e andou, ou jamais respirará e andará sobre a face da terra, tem um encontro com Ele no fim. Todos serão réus. Todos serão julgados. Todos receberão ou a condenação eterna, ou serão recebidos no descanso eterno de Deus. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas ele começa essa passagem, Jesus começa esta passagem avisando contra falsos profetas. Por quê? Por que importa um aviso contra falsos profetas, já que a questão é comigo? Não. É importante porque são esses que nos guiam pelo caminho. E se não forem verdadeiros, nos guiarão falsamente. Nos levarão para o mau caminho. Seus ensinamentos irão nos apontar para o destino errado. Como saber quem é um verdadeiro pastor? Quem é um verdadeiro profeta?
quem merece ser seguido e ouvido. Porque hoje há muitas vozes na igreja e fora da igreja. Hoje há muitas vozes, especialmente na internet, clamando, tentando nos vender o seu peixe e seu ponto de vista, alguns com muita inteligência, outros com muito charme. Como saber qual é o verdadeiro? Como escolher uma igreja verdadeira? Como escolher um pastor verdadeiro? Importa isso? Claro que importa isto. Importa isso, porque se nós formos mal orientados, seremos mal direcionados e o nosso fim não será bom. Ele diz que nós conheceremos pelo fruto. Que fruto é este? Gálatas 5 fala sobre isto. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5:22-26. Ou seja, o bom profeta, o bom líder, o bom pastor é um homem bom. É um homem espiritual. Não basta ser um bom pregador. Seu fruto tem que ser espiritual. Porque, do contrário, ele é carnal e é condenado. Seu fim é a condenação, porque ele se deixa levar pela carne. Um pastor é bondoso. Seu linguajar é respeitoso. Eu não quero saber se ele é bacana ou inteligente, se ele expressa bem as coisas. Eu ouço pessoas dizendo: bom, pelo menos ele prega, algo de bom ele está fazendo. Algo de bom não basta. Ele tem que ser bom. Tem que ser alguém temente a Deus, um homem espiritual, um homem que procede corretamente, um homem de palavra, um homem bondoso, caridoso e um pacificador. Os briguentos são carnais. Não, mas sabe como é? Ele tem um problema com a ira, mas ele é um bom pregador. Não basta ser um bom pregador. O bom pregador não te levará para o bom caminho. Não é porque ele explica bem as coisas. Há muitas explicações boas, mas falsas neste mundo. Há muitas pessoas inteligentes neste mundo que não sabem se direcionar. Eu vi uma vez um acidente aéreo num desses shows de aviões aéreos, como se diz? Sabe esses shows, festivais de avião e tal? E tinha um que veio num jato militar, estava de cabeça para baixo, e de repente ele puxou, não é volante, o que é? Isso, puxou, porque ele esqueceu que ele estava de cabeça para baixo. Com toda a sua perícia, ele planejava subir, em vez disto ele morreu, porque direcionou o avião direto para o solo. Você pode ser um perito de comunicação e não saber para que lado fica o caminho certo. Se você não souber para que lado você está chutando para marcar gol, se você não souber qual é o lado do seu time, você pode ser um grande craque e nunca marcar um gol. Se você for um pastor que sabe explicar tudo muito bem, mas não for alguém guiado pelo Espírito de Deus, e como é que sabemos que é guiado pelo Espírito de Deus? Essa pessoa é amorosa, pacífica, paciente, é uma pessoa bondosa e fiel. É fiel à sua esposa? Na sua vida pessoal, ele paga as suas contas? Hoje, um pastor evangélico não pode financiar um automóvel nesse país. A Auto Latina recusa. A Honda recusa. Por quê?
porque um grupo de risco não são bons pagadores. É uma vergonha. A fama do pastor evangélico no mercado brasileiro é que não pagam suas dívidas. Isto não é ser espiritual. Você pode marchar por aí e pregar muito bem, mas se você não paga as suas contas, se você não for de palavra, você não é um homem de Deus. E mais, Jesus disse, essas pessoas não são bem intencionadas. Há muitas pessoas que usam o ministério como um pretexto para o enriquecimento pessoal e coisas muito piores. Devoram as ovelhas, se alimentam do seu povo. Em vez de pastorear o povo, pastoreiam a si mesmos. São falsários. Há muitos falsários que parecem espirituais, sabem falar bem, suas palavras são como mel, mas suas vidas são depravadas e desonrosas. Cuidado, porque estes mestres te levarão pelo caminho largo. Nada a ver, nada a ver. Estamos na graça, meu irmão. Jesus ama você. Jesus é tão fofinho. Deus é um amorzinho. E insere nas suas mensagens frases como: eu não posso imaginar que Deus iria mandar alguém para o inferno. Imagina. Irmão. Então relativizam as coisas. Abençoam, chamam de bom aquilo que é mal e de mal aquilo que é bom. Invertem o ensinamento da palavra de Deus, ignoram passagens da Bíblia, ou dizem, não, isto se aplica apenas aos judeus, isto se aplica apenas a uma certa época da igreja, não se aplica mais. Hoje em dia, sabe, o mundo é diferente, nós temos que ser modernos, nós temos que ser atuais, nós temos que ser pós-modernos, nós temos que ser hipsters, nós temos que, ou qualquer coisa assim, sei lá. Mas são pessoas, parecem convincentes, e gostam de citar mais Caetano Veloso do que a Bíblia. Gostam de citar poetas em vez da Bíblia. São mestres em psicanálise, mas não da Bíblia. O que nós precisamos para conhecer os caminhos da vida é a palavra da vida. É isso que nós precisamos. É a Bíblia que nos mostra o caminho. Isto que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sem esta luz, nós vamos nos perder. E pastores que pregam Freud, ou que pregam Vinícius de Moraes, e tem pastores que pregam isso, e são tão bacanas, e tão atuais, que as pessoas entram e saem assim flutuando, dizendo, uau, esse cara é bacana. Mal intencionados, não amam a Deus. Então Jesus fala do juízo final. Particularmente há um grupo que se considera cristãos. Olhe só o que acontece, vamos ler de novo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Como saber a vontade de Deus? Só lendo a palavra de Deus, só seguindo pela palavra de Deus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Em sua defesa vão dizer, eu fui usado por Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou um grande homem de Deus, eu tenho muito poder, expulsei demônios, fiz milagres, fiz proezas. E ele vai dizer, não conheço. Não conheço. Por quê? Porque praticam o mal. O que você prega não importa, o que você pratica sim. O fato de empregar poder, ou aparentemente empregar o poder de Deus, também não qualifica. E há muitos que vão dizer, mas eu frequento a igreja, mas eu dei uma oferta grande na construção, pelo qual nós somos gratos. Mas você não vai para o céu por causa disto.
Não vai. Todo domingo eu estava lá. Não vai para o céu por causa disso. Sua presença aqui não te qualifica, apenas te instrui. Aqui você recebe instrução. Aqui falaremos a verdade. Vai doer, vai doer. Muitos voltarão para casa dizendo: nunca mais vou para aquela igreja, eles são cajadão. E você irá perder por causa disso. Eu prefiro muito mais alguém me dizer a verdade que doa do que uma mentira que me faz bem. A palavra de Deus não foi feita para nos agradar, mas para nos mostrar os caminhos da vida. Cristo veio para nos salvar. Salvação não é um bilhete para o céu. Salvação é algo que custou a Deus muito mais do que eu ou você podemos sequer imaginar. Ele deixou seu próprio filho ser esmagado pela sua ira. Todos os caminhos levam a Deus. Sim. Só que quando você chegar lá, não vai gostar do que achou. Só um caminho leva à vida eterna, e é o Filho a quem aprove a Deus esmagar, para poder satisfazer a sua ira santa e justa. Ele veio para nos salvar, não somente para nos dar um bilhete dizendo: ok, está tudo perdoado. Não existem indulgências no reino de Deus. Sabe que uma indulgência, você que já foi da igreja católica deve saber, uma indulgência é algo que você compra para antecipadamente ter perdão de todos os seus pecados, ou dos seus pecados durante um dia, ou uma semana, ou um ano, ou se for uma indulgência plenária, uma indulgência pelo resto da sua vida, e dependendo de onde você estiver, se você tuitou o Papa quando ele esteve aqui, você recebe uma indulgência, que quer dizer que o homem concede ao homem o direito de pecar. Deus não nos concede o direito de pecar. Você não tem direito de pecar, nunca tem direito de pecar. Pecar contraria a vontade de Deus hoje, e amanhã vai contrariar, e depois também vai contrariar. Você não tem passe livre, ninguém tem passe livre. A cruz não é passe livre. A cruz existe para nos perdoar e nos livrar do poder do pecado, e nós temos que andar nesse novo poder da ressurreição. Diga para o seu vizinho: você não tem passe livre. Diga para alguém: você não tem passe livre. Ninguém tem passe livre. Não tem. Pastor, bispo, eu estou na graça. 1 João 1, versículo 5. 1 João 1, versículo... Não tem. Não, deixa. 1 João 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Não há treva alguma. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja que há um processo aqui. Diariamente eu preciso de perdão. Diariamente eu preciso de purificação, mas isso quer dizer que eu tenho que andar neste processo da graça de Deus. Eu tenho que viver segundo a vontade de Deus. Eu tenho que lutar contra o pecado. Eu tenho que ser uma pessoa espiritual, porque isso faz parte... Obrigado. Isso faz parte normativa, sine qua non, absolutamente inegociável da vida cristã, é viver como um cristão, e um cristão é diferente de um não cristão. Um cristão se santifica. Perdão e santificação andam de mãos dadas, são inseparáveis.
Você não pode dizer, não, mas eu tenho perdão, eu sei que eu tenho perdão, então agora qualquer coisa que eu fizer está dentro do perdão. Não. Nós fomos libertos do poder do pecado para que andemos em novidade de vida. Romanos 6, versículos 4 e 6 fala sobre isso. Nós fomos unidos a Ele pelos águas do batismo para que nós não sirvamos mais ao pecado como nosso Senhor, não sejamos mais escravos do pecado, mas andemos nós em novidade de vida, no poder que Ele nos trouxe, o poder de vivermos e resistirmos e vencermos este mal que reside no nosso peito. Nós temos que lutar contra ele ou o pecado nos matará. É o processo que nos desliga do mundo e nos liga às coisas de Deus. É uma vida de autoexame e de busca a Deus. É uma vida apertada. É um caminho apertado. Poucos acham esse caminho porque não querem viver segundo a luz. Então eles criam um evangelho estranho, um evangelho de tudo pode, um evangelho do nada a ver, mas este evangelho é falso e leva à perdição, onde haverá choro e ranger de dentes. Há um prêmio a ganhar. Paulo diz, eu esmurro meu corpo, não como quem esmurra o ar, mas eu tenho um propósito. O cristão vive à sombra de um destino maravilhoso. 2 Timóteo 2, versículos 1 a 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Pode abrir. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. É 2 Timóteo 2. É o NVI. Para quem tem a Ferreira de Almeida, vai ser um pouquinho diferente. De novo, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Veja, graça não é apenas um bilhete, é um poder. Fortifique-se na graça, nesta libertação do mal, essa quebra do poder do pecado. Fortifique-se nesta graça. E as palavras que me ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Há uma coroa, há um prêmio que nos aguarda. Há um prêmio. Que prêmio é esse? Eu vou falar mais sobre isso no dia da Páscoa, mas vamos abrir logo 1 Coríntios 15, versículos 50 a 54. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo disse: irmãos, eu lhes declaro, versículo 50. Eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Voltamos ao início da história. Deus criou o homem para viver para sempre no paraíso, mas o homem desobedeceu e com a desobediência entrou o pecado e com o pecado entrou a morte, pois Deus tinha dito para ele: se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá, certamente morrerá. Este desejo de independência, esse desejo de ser como Deus e decidir o seu próprio destino, certamente morrerá.
e a morte entrou. Mas quando Cristo veio, Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Seu poder, o poder da morte reside no pecado do qual nós fomos perdoados e libertos. Nós lutamos contra este poder mortal. Lutamos diariamente. Mas um dia ele voltará. E então o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Ainda existe dentro de nós uma corrupção, um cansaço, um tédio, o envelhecimento, a morte, pulgas, câncer. Por mais piedoso que você seja, você ainda pode morrer de câncer, ou tuberculose, ou Alzheimer. Este corpo mortal está condenado. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Mas quando Cristo nos salvou, Ele nos ofereceu o quê? Uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. E esta nova vida é para sempre. Quando Ele voltar, então, a minha parte corruptível será tragada pela incorruptibilidade. Porque a nossa parte mortal será absorvida pela imortalidade. O que quer dizer isso? Primeiro, isso significa que nunca mais seremos tentados. Nunca mais haverá tentação. Nunca mais. Nunca mais seu olho te levará para o mau caminho. O seu apetite te levará para o mau caminho. Hoje em dia, há certas pessoas na justiça que nós torcemos que sejam incorruptíveis, que parecem ser a última chance para esse país não ir de vez para a destruição total. Juízes, procuradores, e torcemos para que não sejam corruptíveis, mas são apenas homens mortais. Não estão acima de toda e qualquer tentação, mas um dia você nunca mais será tentado. Já imaginou viver essa vida com Deus? Para ser incorruptível por toda a eternidade. Meus irmãos, todos nós que amamos a Deus, nos entristecemos quando fazemos o mal, quando mentimos, quando caímos numa tentação, não é verdade? Nunca mais teremos esta dor, nunca mais conheceremos a tentação. Incorruptíveis. A segunda coisa, quer dizer, e segue da primeira, é que nunca mais haverá pecado. O pecado, literalmente, esse poder será banido. Será lançado no fogo eterno de Deus. O poder do pecado, este impulso que há dentro de nós de fazer o que é mal, este impulso de fazer o que não devemos, esse impulso de querer aquilo que não devemos querer, esses impulsos desaparecerão, não poderemos mais pecar, será impossível pecar. Quando Cristo voltar, não será mais possível, porque o pecado terá sido lançado no fogo eterno de Deus, e nós seremos livres para servir a Deus, para nunca mais pecar. Nunca mais haverá dor, nunca mais haverá doença, e nunca mais haverá morte. Viveremos para todo sempre. Quem não quer viver assim para toda a eternidade? Eu quero. Este é o meu alvo. Eu vivo à sombra desta promessa. Eu creio nessa promessa. Eu creio nessas palavras. Eu creio. Eu deposito minha vida. Eu aposto tudo que sou e faço nisto, nessa certeza de que um dia Ele volta. E todos nós nos veremos perante o trono e vamos ouvir: entre no descanso, ou eu nunca os conheci, porque vocês praticam o mal. Qual será o crivo?
Qual será o crivo? Ah, mas eu expulso demônios, mas eu já fiz proezas, eu sou de fé, eu sou uma pessoa cheia de poder. E ele vai dizer: não conheço, porque praticam o mal. Nossa luta contra o pecado não é em vão, faz parte da obra da cruz. A obra da cruz se estende ao longo da nossa vida, porque hoje nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos peregrinos. Eu sou cidadão, meus irmãos, eu entreguei minha cidadania americana em 2008. Eu renunciei minha cidadania dos Estados Unidos em 2008. E quando eu visito agora, há certos privilégios e facilidades que eu não tenho lá. Quando eu visito, e eu visito pouco, só quando absolutamente necessário, pois é uma terra muito estranha, eu sou visitante. Eu não almejo ter um apartamento aqui ou lá, porque eu não sou de lá. Eu vou morrer aqui, eu vou ser enterrado neste solo. Minha esposa é brasileira, meus filhos são brasileiros, meus netos são brasileiros, e eu sou brasileiro. E eu fiz isso pela igreja. Eu fiz isso em obediência a Deus. Todo americano é criado para amar a América. Nas escolas, começamos o dia de aula jurando lealdade à bandeira. E eu fui, eles disseram: você sabe o que você está fazendo? Eu disse: sei. Você sabe do que está abrindo mão? Eu disse: sei. Eu fui interrogado 3 vezes numa sala à prova de balas. Me trataram como terrorista, porque eu não queria ser mais americano. Eu disse: mas todo mundo quer ser, eu não quero ser mais. E o mundo nos trata como estranhos. O quê? Não, você é da gente, vamos lá, vamos pegar leve, seja normal. Não sou normal, eu sou um peregrino nesta terra, eu não sou daqui. E se você é de Cristo, você também não é daqui. Amém. Você está a caminho de uma terra melhor, onde não há mais corrupção. Até Cristo voltar ao Brasil, sempre será corrupto. Em escala maior ou menor, sempre será. Mas eu vivo hoje, não nos direitos de cidadão brasileiro, mas de cidadão do reino de Deus. O cidadão do reino de Deus vive pela graça. Paulo disse: eu sou o que sou pela graça, por isso eu trabalho mais. É o poder desta graça que faz com que eu possa dizer não, onde eu posso me autoexaminar, receber perdão diário de Deus e viver na vitória de Cristo. E se eu viver assim, se eu buscar obedecer a Deus e santificar os meus caminhos, minhas mãos, o meu coração, minha mente, meus olhos, e Jesus disse: olha, se seu olho te fizer pecar, arranque o olho. Se a mão te fizer pecar, arranque a mão, porque mais importa entrar no céu com um olho só do que no inferno pelo resto da sua existência com as 2 mãos, os 2 olhos. Nada neste mundo importa mais do que a minha salvação eterna. 1 João 3 diz: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane.
Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. E voltando ao texto de Jesus em Mateus 7, não precisa abrir. É por isso que ele disse: o sábio constrói a sua casa sobre a rocha. Como? Botando em prática o que Jesus falou. Não importa se você tem um sentimento cristão, se você tem pensamentos nobres e cristãos. O que importa é o que você faz. O que importa é o que faz da sua vida. Você busca servir a Deus, honrar a Deus diariamente. Quando você liga aquele programa pornográfico que hoje representa boa parte da programação da televisão, quando você vai para aquele filme que é a moda, que todo mundo quer ver, você honra a Deus assistindo 50 Tons de Cinza? Me desculpe, mas não. Game of Thrones, dizem que vai recomeçar agora em abril, um programa torpe, sujo, pornográfico. Nada a ver, só estou assistindo. E Jesus diziam, não cometa adultério, mas eu te digo, se você olhar com desejo, gente, como é que você pode assistir um programa desse sem olhar com desejo? Porque ele atiça o desejo. Se você está de regime, você não fica plantado na frente de uma confeitaria. Você não fica olhando os bombons e sonhos na vitrine. Por quê? Porque aquilo chama o que está dentro de você. Se você tem um problema com consumo, não consegue controlar seu cartão de crédito, você não passeia no shopping. Alô? Fica olhando sapatos e roupas e não sei mais o que. Para com isso. Se seu problema é pornografia, então você cuida muito bem dos seus olhos. Se seu problema é medo e não confiar em Deus, você não fica lendo o jornal e todas as previsões econômicas. Ele é a minha fonte. Não é o PIB, PIBão ou PIBinho, que decide a minha vida. Ele decide a minha vida e eu confio em Deus. Não é que eu vou viver com a cabeça plantada no chão que nem um avestruz. Eu vou ficar com os meus olhos fitados em Deus, de onde vem a minha salvação, que é a minha fonte. E quando eu chegar perante o trono do juízo final, ou eu vou estranhá-lo, ou eu vou dizer para mim mesmo: cheguei finalmente ao descanso, ao fim da jornada. E então haverá descanso eterno. Escolha bem seus mestres. Siga homens piedosos, que lhes dirão a verdade.